Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial por seu propósito original. Sabe, o plano de redenção, de salvação. Olha, nós vamos entender algumas coisas preciosas aqui em Gênesis e eu sei que assim como você tem se dedicado para tirar esse momento para estudar comigo, eu também tenho me dedicado para entregar aqui o melhor para vocês, que vai mudar muita coisa, sabe? Vai gerar grande entendimento. Por isso é muito bom não só essa sua busca por sabedoria, anotação, caderno, compreensão, entendimento, agarrar essas coisas com força para viver em plenitude, viver o propósito original, como também é bom a sua interação entre vocês, os comentários, você curte aí, você compartilha, isso tem sido maravilhoso. Escute isso, Gênesis 4, versículo 8 a seguir vai dizer o seguinte: disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? E a voz do sangue do teu irmão, ela clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a sua força, serás fugitivo e errante sobre a terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças fora da face da terra e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Olha, tem muita coisa aqui preciosa. Você está disposto a ir até o final? Você está disposto a ser sincero no seu estudo? Você está disposto? Se você estiver disposto, você vai compreender, você vai entender certas realidades que muitas vezes estão ocultas a nós por falta de um exame mais detalhado das Escrituras. Eu creio que Gênesis ele traz uma realidade do Evangelho assim muito profunda. Principalmente ela vai ficando mais clara ainda quando você conhece o Novo Testamento. Quando você começa a conhecer o Novo Testamento e volta para Gênesis, a sua maneira de estudar se torna mais aprimorada, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, olha, Caim ele chama o seu irmão para uma emboscada, para uma armadilha. Já havia maquinado mal no seu coração. E essa atitude de Caim, de um irmão que se levanta contra o próprio irmão para o matar, é o que faz brasileiros matarem brasileiros, japoneses matarem japoneses, vamos dizer, todas as nações. Todas as vezes que você se levanta contra alguém da sua própria pátria, que é seu irmão, é compatriota, é da sua família, não apenas biológica, qualquer ser humano da sua nação, o pecado original que trouxe essa terrível realidade de nós vermos homens matando outros homens da sua própria terra, da sua própria pátria, da sua própria nação. Eu só dei aqui 2 exemplos do Brasil e do Japão, mas toda nação, todo tipo de morte. E eu estou falando isso aqui dentro de algo muito mais profundo, porque uma coisa é você entrar em guerra contra alguém de outro país que não é da sua nação.
E aí existe algo também que nasce desta realidade do pecado original, as mortes. Mas outra coisa é você entrar em guerra contra alguém que é da sua própria nação. Olha, levantou-se contra o seu irmão e o matou. Todo assassinato, todo homicídio, todas essas coisas terríveis nasceu desta atitude de Caim. Todo tipo de coisa, de guerra que gera morte de outras pessoas é por causa desse pecado, esse pecado de assassinato, ok? O sangue, ele fala de muitas coisas e eu quero trabalhar algumas coisas apenas aqui, porque a doutrina do sangue ela é tridimensional, ela exige de nós um estudo mais apurado para a gente compreender a importância dos sacrifícios do Antigo Testamento e a importância do sacrifício de Cristo na cruz ao derramar o seu sangue para nos salvar. Vamos começar entendendo algumas coisas aqui. Vamos lá. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? É claro, é claro. Perguntas, irmãos, nunca se esqueça. Todas as vezes que houver uma pergunta, dedique-se a compreender a pergunta que se está sendo feita, para você observar o que Deus quer extrair do seu coração, porque Deus é onisciente, mas Ele faz perguntas para que o homem mesmo faça declaração com a sua boca e revele as suas intenções, revele as suas motivações. Onde está Abel, teu irmão? Olha como Deus sabia, olha como Deus sabia. Deus sabe todas as coisas, irmão. Nada está oculto a Deus e não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E aí a resposta de Caim, eu disse a vocês aí num dos nossos videoáudios anterior, que todo pecado escondido torna a pessoa grosseira. Toda pessoa que tem pecado escondido, ela se torna grosseira. Olha o que Caim fala: por acaso sou eu, porventura sou eu tutor do meu irmão? Olha como que ele fala com Deus. Todo ser humano, irmãos, que está em pecado, ele acha que pode falar de maneira grosseira, arrogante, soberba, prepotente contra as pessoas, mas eles também não temem falar nem contra Deus. Aqui está a ação maligna na vida de Caim. Todo pecado oculto torna a pessoa grosseira. É por isso que os cristãos hoje em dia, eles não querem ser confrontados no seu pecado. É por isso que muito crente não gosta da repreensão do seu líder, do seu pastor, da sua autoridade. Por quê? Porque estão escondendo pecados e não sabem que a humildade ao confessar o pecado é que traz a cura e a libertação, a restauração. Alguém disse certa feita que se a sua reputação falar mais alto que a sua humilhação, você fica preso à situação que o seu pecado te colocou nela. Escute isso. Pecado oculto, grosseria, arrogância. Quando você vai lá em Tiago, fala que há um caminho para a cura, é confessar os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Isso não é confessar o seu pecado a qualquer pessoa, mas buscar pessoas devidamente habilitadas, são os presbíteros lá no contexto de Tiago, e eles vão orar por você, eles vão impor as mãos sobre vocês. O pecado que houver sido cometido será perdoado. Isso não é o mesmo, escute, não confunda isso com a ida ao confessionário do sistema religioso católico romano. Não confunda isto. Aqui é um relacionamento de cura que é estabelecido no que diz respeito a coisas mais profundas que o homem não está conseguindo vencer pela sua própria força. Ele vai precisar de uma autoridade espiritual, um presbítero, um pastor ou bispo, para o quê? Para reconciliá-lo dentro daquilo que ele não está conseguindo vencer sozinho. Escute isso, mas o homem arrogante, ele não quer confessar o seu pecado e continua preso, escravo, porque ele quer manter uma aparência estética,
Escute isso, nós vivemos numa geração, a religiosidade, ela sempre faz essas coisas com as pessoas. É por isso que Jesus chamava os fariseus, os escribas e fariseus de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras. Vocês falam de alguma coisa que vocês não vivem, vocês ensinam, vocês colocam o peso da religião sobre as pessoas e vocês nem mesmo com o dedo vocês querem mover essas coisas. Irmãos, vocês são irmãos, a ideia lá é cegos guiando outros cegos, líderes cegos guiando pessoas que estão cegas. Eles não estão habilitados para abrir a visão das pessoas com conhecimento para que elas enxerguem certas realidades que lhes estão ocultas. Na verdade, cego guiando outro cego, a ideia que Jesus traz é ambos cairão no buraco. Então, nós precisamos ser curados para curar, nós precisamos estar libertos para libertar. Olha, todo alto engano diz respeito à soberba, à arrogância, à síndrome de Lúcifer, que veio sobre Caim também e que provocou tantos problemas que estão sendo reverberados até o dia de hoje, quando as pessoas querem fazer compensação e projeção e fazer de conta que não está acontecendo algo de errado na sua vida, mas está ali vivendo uma vida sem abundância, sem plenitude, uma vida escassa, uma vida miserável, tudo porque não quer reconhecer e se humilhar diante de Deus. Vamos seguir adiante, porque eu estou trazendo isso aqui porque é isso que Deus tem trazido ao meu coração nesse momento, mas eu quero trazer outras realidades que estão nesse contexto aqui do pecado de Caim. Vamos lá. Que fizeste? A voz do teu irmão clama da terra a mim. Olha, muito importante você compreender assim, isso aqui. Olha, a voz do teu irmão clama da terra a mim. Algumas pessoas pensam que a voz de Abel, por meio do sangue, estava clamando por vingança. Mas a voz de Abel, na verdade, estava clamando por justificação. Estava clamando por justiça, mas não no sentido de justiça para condenar, mas justiça para o quê? Perdoar. O sangue puro de Abel foi derramado na terra e agora ele clama, esse sangue clama em favor da vida de seu irmão Caim diante de Deus. É por isso que é muito importante a gente ligar isso aqui a outros textos do Novo Testamento, principalmente a carta aos Hebreus. Daqui a pouco eu te levo lá, mas vamos pensar um pouco mais na sequência para a gente fazer o fechamento dentro deste assunto. Escute isso: o sangue de teu irmão clama da terra a mim. Justiça, justiça para justificação. É agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Aqui Deus faz uma declaração de sentença a Caim. E essa sentença, irmãos, ela vem como consequência dos próprios pecados do homem. E o princípio aí é o homem agora maldito sobre a terra. Lembra que a terra, ela já havia sido amaldiçoada pelo pecado de Adão. A terra debaixo de maldição. É por isso que há uma palavra lá em Romanos 8 que a natureza geme. A própria criação de Deus geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A ideia de filhos são filhos maduros. Eles estarão se levantando na terra para trazer a palavra da redenção de Cristo, da justificação, da santificação, até que a terra se torne uma nova terra. Escute isso, a Bíblia fala lá em Romanos 8 que até mesmo nós que temos as primícias do Espírito Santo gememos no nosso interior, esperando que esta restauração da ordem de todas as coisas aconteçam. É claro, isso se dá em totalidade, em plenitude, mas você já tem visto que embora a terra estivesse maldita,
e Caim se torne um homem maldito sobre a terra, a partir de Abraão, nós já vimos isso no nosso vídeo áudio anterior, não é a terra que abençoa o homem, é o homem que abençoa a terra. E aí eu quero mostrar algumas coisas muito fortes para vocês aqui. Eu quero mostrar algumas coisas muito fortes para você aqui. Se você entender esses princípios, você vai mudar a sua mentalidade de lidar com a sua mentalidade ao lidar com a terra. Olha, essa terra que você acha que não traz para você o recurso que você precisa, essa terra que está debaixo da maldição, que não pode te abençoar, por isso é a bênção do Senhor que te enriquece, essa terra vai cumprir um outro propósito na sua vida. Olha o que diz Caim. Olha o que diz Caim a partir dessa palavra que Deus lança contra ele. Versículo 12. Quando lavrares o solo, Deus vai dizer, e Caim vai responder a seguir. Segura um pouquinho mais, eu quero mostrar a resposta de Caim, mas Deus ainda vai dizer. Quando você lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. A terra, já havia na terra cardos e abrolhos. Só que aquela produtividade, que é o propósito original, ao cultivar a terra, ao lavrar a terra, ao se semear sobre a terra, aquela produtividade que nós vimos lá, que é o quê? Frutificação e multiplicação, você vê a natureza do fruto e vê se esse fruto que você está plantando e colhendo vale a pena replantá-lo. Ok, aquilo lá que era o propósito original antes do pecado, agora já não é mais realidade após a queda do homem, não é mais realidade em Caim. Então aí envolve terrivelmente algumas pessoas nessa vida de pecado estarem se matando para extrair da terra e a terra sempre roubando, em vez de dando aquilo que a pessoa precisa, roubando dele. Por isso que as pessoas lutam por terra, é por isso que as pessoas têm disputas de terra, eles estão lutando pela terra, lutando por herança, e na verdade eles não sabem que eles estão lutando debaixo de maldição. Tudo que é conquistado em guerra, batalhas judiciais por causa de terra, em vez de ser uma bênção na justiça para quem conseguiu os recursos por estar focado na terra, pode se tornar uma grande dor de cabeça pelo resto da vida e pode até mesmo, infelizmente, acabar atingindo as outras gerações por falta de entendimento. Escute isso. Agora sim, a terra não dá a sua força e Caim vai dizer assim: é tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Caim vai se tornar fugitivo. Não dá para fugir. A fuga já foi um mal de Adão e Eva. Nós não podemos fugir, nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que encarar. Enfrentar é trazer para frente as realidades dos problemas, das dificuldades, de tudo que nós vimos que está nesse mundo limitando a vida dos homens. Não adianta fugir, não adianta esconder. E Caim diz: agora serei fugitivo. Ele está declarando uma palavra a respeito de si mesmo. E ele diz: eu já não posso suportar o meu castigo. Eis que me lanças hoje da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Deixa eu te falar uma coisa. Você percebe que Caim ele vai dizer assim: olha, me lanças da face da terra e da tua presença. O pecado no homem, o pecado na vida do homem, faz com que ele deseje primeiro a terra, depois a presença. Caim não está preocupado de ser lançado fora da presença do Senhor primeiro, mas ele está preocupado que ele seria lançado fora da terra primeiro. Ou seja, mais uma vez, todas as vezes que o homem prioriza a terra no lugar da presença, ele acaba perdendo aquilo que Deus pode fazer na sua vida.
Escute isso, eu vou dar exemplos aqui, eu já falei de Abraão para vocês, que Abraão é que ia abençoar a terra. Deixa eu mostrar isso para você. Abel, ele perdeu a terra. Abel perdeu a terra, o seu sangue foi derramado, mas ele ganhou a presença. Escute isso. Se nós entendermos a importância da presença, nós estamos muitas vezes lutando por coisas, nós estamos lutando por coisas materiais. É certo que Deus tem infinitamente mais para nos dar, mas nada que a terra pode nos proporcionar se compara à presença de Deus na nossa vida. Abel perdeu a terra, mas ganhou a presença de Deus. Só que Caim estava priorizando a terra e perdeu não só a presença, mas perdeu as duas coisas, a terra e a presença. Repete-se o princípio aqui novamente que nós temos estudado. Olha, você prioriza a terra, você perde tanto a terra como a presença. Mas quando você prioriza a presença, não importa se você perder a terra, porque você vai ter algo em Deus que nada na terra pode te proporcionar. Isso é relacionamento. Está aí. Se você observar Abraão e Ló, Abraão disse assim para Ló: olha, escolhe para que lado você quer ir. Está aqui em Gênesis, na história, você já deve conhecer a história, a maioria de vocês, mas depois vale a pena você ver. Houve disputa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e a terra, ela não podia suportar os dois no mesmo ambiente. E aí Abraão, irmãos, porque ouvia a voz de Deus, ele não estava querendo a melhor terra, ele não estava falando assim: olha, eu que sou o patriarca, meu sobrinho que vá para qualquer terra que ele quiser. Ele dá a opção, isso é profundo demais, ele dá a opção a Ló de escolher a terra. E Ló, pela sua visão dos olhos, ele olha as campinas daquela região que a gente sabe que é Sodoma e Gomorra, porque era uma terra extremamente fértil, era uma terra extremamente produtiva. E ele diz assim: eu quero ir para aquele lado de lá. Abraão tranquilamente liberou o seu sobrinho Ló, mas ele foi para uma outra terra, uma terra seca, uma terra inóspita. Mas a presença estava com ele. A presença estava com ele. Ele foi para um lugar improdutivo, região de Canaã, uma terra maldita. Escute isso. Mas quando Abraão chega na terra, a presença de Deus na vida de Abraão faz com que a terra se torne produtiva. Até hoje esse princípio de Abraão está lá em Israel. É por isso que a gente vê algumas pessoas falando: o Brasil é uma terra tão fértil, mas tão miserável. Israel é uma terra pequena e deserta, mas ela é extremamente próspera. Sabe por que isso? Porque não é mais a terra que abençoa o homem, é o homem que abençoa a terra pelo seu entendimento de realidades espirituais a partir do campo invisível. Vamos seguir adiante, porque eu ainda quero fechar naquilo que eu te falei lá do início sobre o sangue. Vamos continuar. E aí disse o versículo 15, o Senhor: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Irmãos, isso é graça no Antigo Testamento, sabe? Isso é misericórdia para com Caim. Deus coloca um sinal para protegê-lo. Ele matou, mas Deus não queria que ninguém o matasse. Quando nós entendemos a obra de Cristo, a obra da cruz, a realidade dessas coisas espirituais, Caim falou tanta bobagem por causa do seu pecado diante de Deus: você fugitivo, errante pela terra, olha, agora eu sou expulso da terra e depois da tua presença. A mente está toda invertida. Escute isso. Uma das coisas que eu tenho trabalhado aqui em Gênesis é mostrar
que nós precisamos compreender, não podemos inverter valores, nossos desejos, eles são perigosos. O que nós mais desejamos, qual é a nossa prioridade, aquilo que nós damos maior importância, é aquilo que vai determinar o tipo de vida que nós queremos viver aqui na terra, porque foi o próprio Deus que estabeleceu esses princípios. Ele falou tanta bobagem, Deus em sua misericórdia coloca um sinal dele. Eu não vou entrar nos méritos do que seria esse sinal em Caim, mas toda pessoa que visse o sinal não levantaria a mão contra Caim. Aí sim, no versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor. Habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. No oriente do Éden, o lugar de onde nasce o sol. Deus continuou cuidando de Caim. Deus continuou cuidando de Caim. O sangue de Abel clamava por Caim. E o sangue de Cristo na cruz clama por todos os Caíns, que somos nós, que fomos acometidos pelo pecado original. O sangue de Abel clama por um Caim, mas o sangue de Cristo clama por todos os homens. Isso é graça. Eu vou te mostrar como isso é poderoso, como isso é maravilhoso. Deus coloca ele no oriente do Éden. É por isso que num vídeo áudio, você que está acompanhando aí assiduamente os estudos, eu mostrei a vocês que para você guardar essa palavra que estava lá no capítulo 3, no versículo de número 24, e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não comesse da árvore da vida. Proteção ao expulsar Adão e Eva do jardim, agora proteção para Caim também. Só que ele está ali no mesmo lugar. Olha, ele foi expulso para ser fugitivo sobre a terra. E Deus, em sua graça, faz ele voltar de novo lá para o Oriente, o lugar de onde nascia o sol, que está relatado em Gênesis 3, versículo 24, e aqui agora chama-se terra de Nod, o Oriente do Éden. Escute, graça. Eu preciso concluir aqui rapidamente por causa do tempo, mas vamos lá. Eu quero te mostrar alguns textos em Hebreus, Primeiro, Hebreus 9, 22. O sangue de Abel era o anúncio do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 22 vai dizer o seguinte, nós vamos concluir falando dessa verdade do poder do sangue de Jesus que justifica o pecador. 9, 22 diz assim, olha, e quase todas as coisas na lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem sangue derramado não há perdão de pecados. Olha para você ver o que está escrito em Hebreus 11, versículo 4. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que o de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala, o sangue ainda anuncia o cordeiro que haveria de vir. O sangue de Abel continua clamando na terra pelos homens, a terra debaixo de maldição, mas preparada para a redenção, a começar na vida do homem, que foi feito do pó da terra. Olha, Abel deu testemunho de que era justo. Os descendentes de Abel dão origem por meio dos dons ao gado e à música. A música é algo de Deus, a gente precisa entender isso. E Caim os descendentes de Caim, eles vão edificar cidades e comércios.
Então isso aqui não implica que a diferença entre essas duas coisas e uma prejudica a outra. Os dons do homem, eles devem ser usados para glorificar a Deus e favorecer a outras pessoas. Mas eu concluo aqui com Hebreus 12, versículo 22 ao 24, para você se alegrar comigo nesse momento. Hebreus 12, 22 ao 24. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, espírito pneuma, lembre-se disso, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Onde nós chegamos pela graça, o sangue de Cristo é superior ao sangue de Abel. Olha, aquilo foi um anúncio do cordeiro, da ovelha, sabe, do sacrifício, da humildade. A justificação, ela aconteceu e nós já chegamos em dimensões, já não estamos no Monte Sinai onde havia trovões, relâmpagos e tremores de terra. Nós não temos medo, nós estamos na Sião celestial, nós não chegaremos lá, já chegamos. Há muitos milhares de anos, Assembleia Universal, primogênitos inscritos nos céus. Deus é o juiz de todos e nossos espíritos foram aperfeiçoados mediante o sangue da nova aliança, o sangue de Cristo na cruz. O sangue de Abel falou por um Caim, o sangue de Cristo fala por todos os Caíns. Um forte abraço, amo vocês em Cristo avançar.